Por séculos, nos ensinaram que Javé é o Deus único, eterno e inquestionável. Mas o que aconteceria se documentos antigos, silenciados por eras, revelassem uma verdade diferente? Uma verdade que a Igreja talvez tenha preferido destruir. Você sabia que, muito antes de Israel existir como nação, um faraó egípcio já mandava gravar o nome de Yahweh em pedra? E que arqueólogos encontraram inscrições oficiais que descrevem uma esposa para o Deus que você conhece, chamada Aserá? A própria Bíblia, nos Salmos, insinua um conselho divino, onde Yahweh preside ao lado de outras divindades chamadas de Elohim. Até mesmo a aparição de Deus a Ezequiel é descrita de uma forma que mais parece uma tecnologia avançada do que uma entidade espiritual. Existiria um tempo em que Javé não era um Deus solitário, mas parte de um panteão maior? E que o monoteísmo, como conhecemos, nasceu do desespero de uma nação em ruínas e não da sua fundação? Estamos prestes a revelar os segredos que foram guardados a 7 chaves e que podem mudar para sempre a sua compreensão sobre o Criador. Abrace a verdade que estava lá, esperando ser redescoberta. Javé, uma história mais antiga que Israel. Pense comigo. E se a história de Javé, o nome que ressoa em sua alma como Yahweh, e se essa história não começasse com Israel? Muito antes das tábuas do Sinai, muito antes de a primeira letra da Bíblia ser escrita, o nome dele já aparecia. Gravado em pedras egípcias, por volta de 1400 anos antes de Cristo. E aqui, a primeira rachadura na história que nos contaram se abre. Porque naquela época, Israel sequer existia como nação. Então, a quem eles adoravam? Será que o Criador que você conhece tem laços com povos que hoje desconhecemos, como os da Suméria, os Anunnaki? Quem é ele de verdade? Preste atenção, porque entre templos antigos, mitos da Mesopotâmia e pergaminhos que o tempo esqueceu, uma linha mais sombria, mais antiga, começa a surgir. Um mistério escondido em nomes manchados pela poeira do tempo e memórias que foram deliberadamente editadas. Fique comigo até o fim, porque esta revelação pode mudar a forma como vê as Escrituras para sempre. Vamos seguir com cuidado. As areias do Egito guardam segredos, e a primeira pista já nos aguarda. O nome dele não deveria estar ali. Não tão cedo, não antes de Abraão, não antes de Israel existir como um povo. E, no entanto, lá está. Gravado em arenito, desgastado pelo vento e pelo tempo. 4 sílabas, gravadas com uma clareza que desafia os séculos. Yahweh. O faraó Amenhotep III mandou construir um templo na Núbia por volta de 1400 a.C. E entre as muitas homenagens aos povos que ele conquistou, uma frase se destaca. Uma frase que não deveria existir. A terra do Chasso de Yahweh. Veja bem, esta não era uma inscrição hebraica. Era um registro oficial do Império Egípcio. Mas o mistério é este. Israel só se tornaria um povo 200 anos depois. A lei ainda não havia sido entregue. Não havia Moisés, não havia Êxodo, nenhuma sarça ardente. E ainda assim, Yahweh já estava lá. Um Deus com um nome, reivindicado por nômades que peregrinavam pelo deserto. Um Deus já conhecido, já adorado, já temido. Você aprendeu que Yahweh foi revelado a Moisés no Monte Sinai, que seu nome foi falado do meio das chamas. Mas e se esse não fosse o começo? E se Moisés não descobriu Yahweh, mas encontrou uma divindade cujo nome já ecoava pelas areias por gerações? Estudiosos agora acreditam que os Chasso de Yahweh se referem a tribos nômades da região de Edom ou Midian, terras desérticas ao sul de Canaã. O mesmo lugar onde a montanha de Deus mais tarde arderia em fogo. Um escriba egípcio com um cinzel na mão, registrando o nome de um deus do deserto séculos antes que os profetas de Israel ousassem pronunciar em voz alta. Poderia ser apenas coincidência? Ou estamos à beira de algo mais profundo?
Algo que foi deliberadamente apagado. A prova em pedra, inscrições estrangeiras. Mas esse não é o único nome gravado em pedra. Avancemos no tempo, 500 anos. Do outro lado do Mar Morto, uma estela de basalto preto se ergue das ruínas da antiga Dibon, na Jordânia moderna. Esta é a Estela de Mesa, a pedra moabita, datada de 840 a.C. Nela, o rei Mesa de Moabe se gaba de sua vitória sobre Israel. E ele escreve que capturou os vasos sagrados da casa de Yahweh e os ofereceu ao seu próprio Deus, Quemos. Mais uma vez, pense comigo, Yahweh é nomeado não como uma vaga divindade tribal, mas como o Deus de Israel por um inimigo. A voz de um rei estrangeiro zombando do Deus cujos tesouros ele saqueou. Então, agora temos duas inscrições estrangeiras, com séculos de diferença. Uma antes mesmo de Israel existir, outra de um inimigo que levou os tesouros de seu templo. O que isso significa? Se o nome de Yahweh já estava na memória do Egito antes de Moisés e foi zombado por Moabe antes de Isaías, então ele não era apenas uma tradição interna, ele era internacional, visível, temido e disputado. E isso perturba tudo o que pensávamos saber. Durante séculos, o nome Yahweh foi considerado sagrado demais para ser pronunciado, substituído por títulos como Adonai, o Senhor. E talvez isso fosse conveniente, porque se o pronunciássemos com muita clareza, com muita frequência, poderíamos notar algo. Poderíamos notar que ele aparece em lugares onde não deveria estar, antes do Sinai, antes da Torá, antes de Israel. E por que isso seria obscurecido? Talvez porque, se o nome Yahweh antecede a aliança no Sinai, então sua revelação não foi única, foi uma reintrodução. E é aqui que a tensão se aprofunda. Yahweh sempre foi o único Deus verdadeiro? Ou ele era uma divindade adotada? Um nome entre muitos, escolhido por um povo que, mais tarde, o exaltaria acima de todos? As pedras não mentem. Elas registraram o que viram, e elas viram Yahweh. O encontro em Midian, uma revelação antiga. As tribos Chasso, que adoravam a Yahweh, podem ter vivido nas mesmas regiões para onde Moisés fugiu. Midian, Edom, Seir. Estes não são detalhes menores. O encontro na sarça ardente acontece em Midian. E quem está lá? Jetro, um sacerdote de Midian, que já conhece o nome de Deus. Poderia ser que Moisés não nomeou a Yahweh, mas que Yahweh nomeou a Moisés? Porque sua adoração já havia começado, entre as tribos midianitas que o temiam muito antes. Não perca isso. A história do Êxodo não começa com Israel. Ela começa no deserto, com um Deus que já ardia, que já chamava, que já era conhecido. E isso levanta uma questão ainda mais profunda. Se o nome de Yahweh era conhecido entre os Chasso, se seus tesouros foram comados por Moabe, se sua montanha estava em Midian, que tipo de Deus estamos lidando? Um Deus antigo, selvagem, indomável. Um Deus que se move antes mesmo da história ser escrita. Isso muda tudo, porque significa que Yahweh não emerge com Israel, e Israel emerge sob ele. E isso nos força a perguntar: se o nome de Yahweh já era conhecido, então sobre quem Israel o escolheu? Que outros deuses estavam ao seu lado antes de serem apagados? É para lá que vamos agora, para um tempo em que Yahweh estava entre rivais, quando os templos falavam não de um Deus, mas de muitos. Javé e Aserá, o casamento proibido. E é aqui que começamos a perder as linhas claras do monoteísmo. Em Kuntilet Asvrud, um santuário remoto no deserto do século 8 a.C., arqueólogos encontraram uma inscrição chocante. Yahweh de Samaria e sua Aserá. Um casamento, uma união. Aserá, a consorte do deus El, agora mencionada ao lado de Yahweh. As cerâmicas encontradas ali exibem desenhos e a associação é inevitável. Aqui, nestes primórdios, Yahweh não estava sozinho. Ele estava entre outros, ligado ao panteão cananeu, não reinando sobre ele.
E esta não é a única pista. Em Khirbet el-Qom, inscrições semelhantes ecam a mesma união. Fomos criados para pensar em Gênesis como o começo. No entanto, em Gênesis, o nome Yahweh é estranhamente silenciado. É El quem domina, El Shaddai, El Elyon. Somente em Êxodo 3, a voz da sarça ardente declara: Eu sou Yahweh. Por que a demora? Por que essa mudança? Com o tempo, algo acontece. Yahvé começa a mudar. Ele se torna o cavaleiro da tempestade, como Baal, o pai como El, o juiz e guerreiro como Ninurta. Não se trata de uma figura estática, mas de um nome que ganha poder, que absorve características, que remodela a memória a cada nova crise. Isso pode soar como heresia, mas as inscrições não são rumores. São pedra, tinta, cinzas, e a própria Bíblia não esconde tudo. O conselho divino e a guerra dos deuses. O Salmo 82 nos mostra Yahvé tomando seu lugar no meio do conselho divino, dirigindo-se a outros deuses. 1 Reis 22 retrata uma corte celestial, onde espíritos se oferecem para enganar um rei. Até mesmo Deuteronômio 32, na sua versão hebraica mais antiga, diz que o Altíssimo dividiu as nações de acordo com o número dos filhos de Deus. Isto não era poesia, era teologia em transição, um gradual destronamento de todos os outros nomes. O que hoje chamamos de monoteísmo começou como uma guerra de teologias, um nome ascendendo, outros se desvanendo em mito. Eliminados, mas não totalmente apagados. Seus ecos ainda estão lá, se você prestar atenção. Vimos que o nome de Yahvé foi gravado no Egito e reivindicado pelos chassos séculos antes de Israel. Mas o que isso significa para o encontro de Moisés em Midian? Pense nisso. A Bíblia não diz que o nome era desconhecido. Diz que Deus apareceu a Moisés e do fogo ele diz: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não um Deus novo, mas um antigo. E seu guia espiritual é Jetro, um sacerdote de Midian. A Bíblia nunca diz a quem ele servia. E ainda assim, ele oferece sacrifícios a Yahvé. Ele o abençoa, ele o ensina. Poderia Jetro pertencer a um sacerdócio mais antigo, já alinhado com Yahvé? Isso não é heresia. Está escrito, mas é ignorado. Em Deuteronômio 33, um versículo esquecido resplandece. O Senhor veio do Sinai e raiou sobre eles de Seir, resplandeceu do Monte Parã. 3 locais, não um. Sinai, Seir, Parã, locais sagrados ligados a Yahvé muito antes de Israel chegar. A história de Israel não começa com uma introdução divina, começa com uma convergência. A sarça ardente não é um primeiro encontro, é uma tocha sendo passada, do deserto para o povo. E isso nos leva a perguntar, por que esse detalhe foi tão completamente silenciado? Porque complica a história, torna Yahvé antigo demais, perigoso demais. Isso nos leva a tensões mais profundas, porque a teologia mais antiga de Israel não era um monoteísmo puro que imaginamos, era algo mais antigo, enoteísmo. A crença em muitos deuses, mas a adoração a um. Somente com o tempo o roteiro mudou. Durante o reinado do rei Josias, no século 7 a.C., ocorreu uma purificação. Templos rivais foram derrubados, postes de Aserá quebrados, Baal, Moloque declarados abominações. A teologia se estreitou e Yahvé ficou sozinho. Foi uma revelação divina ou um realinhamento político? O exílio na Babilônia forjou uma mudança ainda maior. Com o templo destruído, os escribas começaram a reinterpretar. Yahvé não era mais um protetor tribal. Ele se tornou o Deus do tempo, o Deus da história, o arquiteto cósmico de todas as nações. Mas, mesmo assim, os ecos permanecem. E quando os profetas clamam, não há outro Deus além de Yahvé, eles o fazem em resposta a algo, não a um vácuo.
mas a um campo de batalha. A guerra dos deuses foi real e Yahvé saiu vitorioso. Visões proibidas, o encontro com o desconhecido. Mas e se a história se abre para algo ainda mais estranho? Porque nas visões dos profetas, eles o viram ou tentaram. E o que eles descreveram não era um homem, era algo mais próximo do fogo, envolto em tempestade, uma voz como o som de um trovão, e uma luz que os fazia cair de rosto no chão, como mortos. Em um momento, Yahvé se senta sobre um pavimento de safira. No outro, ele cavalga sobre rodas dentro de rodas, fogo cintilando de cada borda. Seu trono carregado por criaturas com faces de águia, leão, boi e homem. Por que a inconsistência? Por que o Criador que se revela a Moisés na fenda de uma rocha aparece de forma tão diferente para Ezequiel junto a um rio? E é aqui que o mistério se adensa, porque as primeiras visões de Yahvé guardam semelhanças notáveis com as cenas de trono da mitologia mesopotâmica. Enlil cavalgava a tempestade, Ninurta sentava-se em tronos radiantes, e a visão de Ezequiel, entregue no exílio na própria Babilônia, espelha esses motivos com uma precisão perturbadora. Ele fala de rodas que se interceptam, de olhos cobrindo cada superfície, de relâmpagos piscando entre os querubins. Esta não era a imagem serena de um Deus pastor. Este era um trono cósmico, alienígena em sua precisão, avassalador. O que você faz com um Deus cuja chegada é marcada por máquinas giratórias de fogo? É aqui que os livros apócrifos se inserem. No livro de Enoque, um texto omitido da maioria das Bíblias, Yahvé é mostrado em termos ainda mais avassaladores. Seu trono é uma montanha de fogo, sua face insuportável. Mas Enoque também adiciona algo inesperado, uma figura de filho do homem sentado ao lado do ancião de dias. Você raramente ouve sermões sobre Ezequiel 1 ou sobre o trono de fogo de Enoque. Por quê? Porque essas visões abalam as categorias que construímos. Elas nos lembram que Yahvé não é um Deus domesticado. Ele não é seguro. Sua santidade é bruta, inflexível, o tipo que faz montanhas derreterem e profetas caírem sem palavras. Talvez cada visão revelasse apenas o que o vidente podia suportar. E talvez seja por isso que a Escritura nunca ofereça uma imagem final. Porque Yahvé é um mistério a ser abordado, e toda abordagem arrisca o fogo. O mistério que permanece. Eles pensaram que nomeá-lo seria o suficiente, que ao chamá-lo de Yahvé poderiam defini-lo. Mas o nome, antigo e ardente, escorre por entre os dedos como fumaça. Começamos esta jornada perguntando se Yahvé tinha traços de outros deuses. E a evidência apontou em todas as direções. Mas nenhuma resposta se estabelece, nenhuma teoria se sustenta. Toda vez que buscamos um rótulo, Deus do deserto, juiz cósmico, ele se estilhaça sob o peso de sua presença. Até os profetas nunca o descrevem da mesma forma duas vezes. Que tipo de Deus se esconde no fogo, mas se revela no sacrifício? Que tipo de presença habita na nuvem, mas se inclina para andar entre os homens? Quanto mais nos aproximamos, mais Yahvé se torna elusivo. Não um Deus construído de mitos, mas um ser que transcende as próprias categorias que usamos para encontrá-lo. Todo o texto sagrado concorda em uma coisa: ninguém o vê e sai o mesmo. Porque se Yahvé não pode ser mapeado, se ele desafia até mesmo os rótulos, o que isso significa para nós? Talvez signifique que cada inscrição, cada pergaminho, cada visão nunca teve a intenção de explicá-lo, apenas de nos convidar para mais perto. É aqui que o mistério se agarra, não com uma resposta, mas com uma voz. Porque ele não oferece uma conclusão, ele oferece a si mesmo. Eu sou, ele diz a Moisés, apenas presença, apenas ser, apenas Deus. E agora, no final desta busca, você deve decidir. Descobrimos uma história proibida ou apenas tocamos uma presença que não pode ser contida? Talvez esta seja o perigo de buscar a origem de Yahvé. Você pode não encontrar as respostas que procurava, mas você o encontrará. E quando o fizer,
nada permanecerá o mesmo. Então, e agora? Talvez a verdade nunca esteve ali para ser totalmente compreendida, mas para preservar a admiração. Se você seguiu até aqui, não é apenas por respostas, é porque algo em você sabe que essa história ainda está viva. Porque Yahweh não é uma relíquia, ele é o Deus que espera no fogo e fala através do turbilhão. A verdade exige busca. Se você tem essa coragem, então o seu lugar é aqui. Inscreva-se, ative o sino do conhecimento, pois o nome de Yahweh não é apenas antigo, ele é sagrado. E as revelações que virão são ainda mais profundas.